Olá, eu sou o Dr. Silmar Cristo e quero saludar a nossos rádio escucha, os que estão nos assistindo por la televisão e também por la internet. É um prazer e um honor poder compartilhar com vocês não somente o tema de hoje, mas os temas que vão ocorrer durante esse fim de semana sobre saúde. Eu conheci a igreja adventista através do mensaje de salud. Eu vengo de uma família de pessoas muito enfermas. Minha madre tuvo seu primeiro derrame a los 28 anos de idade. E a los 43 anos de idade, com seu terceiro derrame, o tempo em que viveu como uma completa incapacitada. E eu, quando venia à igreja adventista, a los 23 anos, já tinha muitos e muitos problemas de saúde. Já tinha infecções recorrentes, problemas digestivos, depressão, ataque de pânico, hasta que conheci o mensaje adventista e pus em prática todos os princípios inseridos em nossa literatura. Em prazo de aproximadamente 2 anos, eu estava completamente curado. Hoje, com 60 anos, me sinto melhor do que quando tinha anos. Se funcionou para mim, vai funcionar para todos aqueles que queiram. Eu me dedico à obra médico-missioneira há 20 anos e, como les dije, é um prazer trazer a vocês esta mensagem nesse fim de semana. Não é solamente um mensagem de saúde, do ponto de vista científico, mas o mais importante é que tem seu fundamento na Bíblia, em la revelação. Portanto, antes de adentrarmos ao tema de hoje, me gostaria de invitá-los para uma breve oração. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por las bendiciones que nos has concedido a cada dia. Te agradecemos, Senhor, por la semana, por las luchas y las victorias, y por el privilegio de poder nesse santo sábado mantener uma comunhão mais íntima contigo, adorar-te nesse dia especial que ha estabelecido para seu povo. Agora te suplicamos que abra nossas mentes e nossos corações para que podamos entender sua santa palavra. Está em cada hogar, te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O nosso tema de hoje, se chama Princípios Bíblicos de Salud Pública. Os princípios bíblicos de saúde pública são os princípios que foram estabelecidos por Moisés no Antigo Testamento, quando recebido diretamente de Deus, e tinha a finalidade de prevenir e revertir muitas e muitas enfermidades. Os princípios bíblicos de saúde pública que encontramos na Bíblia, mientras alguns estudos arqueológicos indicam que entre os pueblos paganos o promédio de vida não chegava a 40 anos, e o pueblo de Israel chegava a 70, 80 anos em seu pior momento. Então, não solamente alargava a vida de los israelitas com relação a los outros pueblos, como que também les dava uma melhor qualidade de vida. Pero o mais interessante é que esses princípios que foram dados a Moisés há tantos e tantos siglos passados, permaneceu escondido e solamente foi redescoberto por la ciência pouco mais de 100 anos. Bueno, e nós pensamos quanto dolor, quanto sofrimento, quantas muertes prematuras se houvera evitado se os homens chamados homens da ciência, através dos siglos, hubieran aplicado esses princípios bíblicos de saúde pública. Nós vamos falar de alguns de eles, quizá os mais importantes, pero não vamos a ler os textos bíblicos, são textos bíblicos bem amplios, pero eu vou dar a vocês para que vocês lo esquadrinhem, lo leem em suas casas, e vamos começar então a ser comentário. Bueno, de los princípios bíblicos de saúde pública que começou a ser implementado em la era moderna há mais de 100 anos
foi o princípio do isolamento do enfermo contagioso. Em Israel, quando uma pessoa se apresentava com algum tipo de lesão na pele, e aí nós vemos em Levítico 13, del 1 al 59, todos os passos que esta pessoa teria que fazer para que os médicos, nesse caso os sacerdotes, pudieran então dar um diagnóstico para ver se é lepra ou não era lepra. É interessante que é o que nós chamamos de um diagnóstico diferencial. Ou seja, uma pessoa se apresenta com uma lesão na piel, vamos a suponer uma lesão branca. Bueno, pode ser qualquer outra coisa que não seja lepra. Pero quando você lê el Levítico 13, del 1 al 59, usted vai ver os passos que eram tomados para diagnosticar a lepra ou para excluir o diagnóstico de la lepra e ponerlo como outra enfermidade. É algo impressionante. Então, a pessoa que tinha uma lesão, digamos, uma mancha blanquita aí, teria que se apresentar ao sacerdote. Ele então hacía o exame de la lesão e, de acordo com algumas características, ela ponia a pessoa aislada por 7 dias. La ponia aislada por 7 dias e depois lo volvia a examinar. Esses 7 dias nós podemos chamar de quarentena, não? Para já estar um pouquinho aislado se não estava seguro qual seria o diagnóstico. Então, se a pessoa depois de 7 dias volvia a ser examinado, e aí em Levítico 13, de 1 ao 59, você vai encontrar vários critérios para que foram decidido o diagnóstico de lepra ou não. É interessante que em la era moderna, solamente no século XIX, começou-se a utilizar esse sistema de aislamento do enfermo contagioso para evitar que as enfermidades infecto-contagiosas puedan se contaminar toda uma população. Então, uma pena que esses princípios em la Bíblia, se houvera sido utilizado, quanto dolor, quantos sofrimentos e quantas mortes prematuras não houveram sido evitados. Bueno, agora temos outro princípio bíblico de saúde pública, que era o manuseio de los desechos humanos, não? Aí nós encontramos no livro de Deuteronômios, no capítulo 23, de 13 hasta el 14, e também encontramos em Levítico 11, de 34 a 36. Então, durante a peregrinação por el desierto, os israelitas eram recomendados que hicieron pequeñas cuevas para que pudieran ahí poner sus excrementos para evitar também as enfermidades que vêm através do contato com os excrementos. E nós sabemos que não são poucas, não? E esse era um cuidado que muita da gente não tinha, e é incrível que passado tantos e tantos siglos, aún em el siglo de las luces, conforme foi o século XVIII e XIX, ainda não havia um sistema de manuseio dos desechos humanos. Incluso os historiadores nos dizem que em Paris, em pleno século XIX, não havia sistema de alcantarillado. E a gente fazia suas necessidades em lugares afastados, pero em la noite hacía em las cubetas, e dizem que depois las tirava por las ventanas, ou seja, apesar de ser uma cidade conhecida por ser a cidade de las luces, de uma civilização impressionante, pero não sabiam nem aún manusear os excrementos. Dizem os historiadores que Paris tinha um odor fétido de tantos e tantos problemas que se juntavam, a falta de higiene, a falta do manuseio dos excrementos, e por isso que o promédio de vida era muito baixo, se morria muitos ninhos, se morria também muitas mulheres, não? Então, porque eram princípios tão simples, pero nunca foi implementado hasta
mediados del siglo XIX. Es interesante que en el año 2014 fue hecha una encuesta. Esa encuesta fue patrocinada por el New England Journal of Medicine, que es un periódico de medicina de un prestigio muy grande, y fueron preguntados a los lectores de ese periódico cuál fue la más grande conquista de la ciencia en el siglo XX. Bueno, dejaron de lado la ciencia y dijeron que la más grande conquista para la salud pública en el siglo XX fue los principios de el servicio de alcantarillado y de agua potable. Ganó de vacunas, ganó de las cirugías y ganó de los antibióticos. Es increíble como tantas y tantas enfermedades pueden ser prevenidas con princípios bien simples. No, hoy, agua potable, por ejemplo, que era uno de los principios, el israelita tenía que tener un cuidado con el agua potable. Por ejemplo, si fuera a tomar agua de un río, tenía que ver si más arriba no había un animal muerto. Donde estaba el animal muerto, tenía que recoger al agua más de arriba para que no se contaminara ahí con los parásitos y las bacterias de los animales en decomposición. Entonces, había un cuidado muy, muy importante acerca del agua. Y hoy, a pesar de todo el tratamiento que se hace con el agua, el agua es responsable todavía por más de 60% de las enfermedades infectos contagiosas en el mundo. Unos 60% de las enfermedades infectos contagiosas vienen del agua no tratada. Entonces, mira, princípios milenares que trajeron para el pueblo de Israel una vida más larga, y no solamente más larga, una vida de calidad. Bueno, la cuestión de la higiene en Europa era algo tan tremendo que por esa razón vino o que nos llamamos de la peste negra o la plaga negra, que mató aproximadamente 30 millones de personas. ¿Cómo surgió esta enfermedad, como muchas otras epidemias a lo largo de los siglos? Bueno, primero fue por una superstición. Llegó a París una historia de que los gatos eran animales demoníacos y deberían se matá-los. Entonces empezó a matar todos los gatos. Cuando se mató los gatos, ¿qué pasó con la población de ratones? Explotó, aumentó de manera asustadora. Y ellos son portadores de una pulguita que transmite la peste bubónica. Entonces, lo que pasó, 30 millones de personas murieron como consecuencia de esta plaga. ¿Por qué? Porque no atentaron para los principios milenarios de salud pública. Yo tengo aquí apuntado en mi libro, que se llama Salud y Longevidad en 12 Pasos, un testigo de la época, una persona que contempló, y aquí él hace el siguiente relato. Ellos morían, centenares de personas de día y de noche, eran lavados en valas comunes y cubiertos con tierra. Así que las valas eran llenadas, otras tenían que ser cavadas. Yo, dijo él, agnoloditura, sepultei mis 5 hijos con mis propias manos. Tantas personas murieron que todos creyeron ser el fin del mundo. 30 millones de personas muertas en un periodo menos de un año. ¿Por qué? Por falta de la aplicación de los principios de salud pública. Bueno, entonces nosotros ya vimos un principio, que es aislamiento del enfermo contagioso. Segundo principio, el cuidado con los excrementos, servicio de alcantarillado y el cuidado con el agua potable. Vamos ahora a ver otro principio de salud pública que empezó a ser implementado solamente en el principio del siglo pasado. ¿Sabe cuál fue? El cuidado que uno tiene que tener con los fluidos corporales, porque pueden ser
medios de transmisión de enfermedades. Por ejemplo, la sangre, la saliva, el semen, todos los líquidos o fluidos corporales puede ser una manera de transmisión de enfermedad y contagio de otras personas. Entonces, si usted leer Levítico, el capítulo 15, y ahí discurre acerca de las medidas que deberían ser tomadas para evitar exposición de fluidos corporales y evitar así también las enfermedades llamadas contagiosas. Ahora, entre ellos, entre las leyes prescritas por Moisés, quem tocasse alguém que estuviera algum corrimento de fluido corporal, como sêmen, sangue ou saliva, deveria banhar-se. ¿Ok? Todos os pertences dessa pessoa enferma deveriam ser igualmente lavados. Se aquele que tocou na pessoa com corrimento tocasse na outra pessoa, esta também deveria banhar-se. Note, solamente en siglo XX es que la medicina moderna empezó a considerar fluidos corporales como medio de transmisión de enfermedades contagiosas, principalmente en tiempos con el advenimiento del HIV y muchas otras enfermedades. Entonces, es impresionante como a Bíblia está a milênios adelante da ciência e a gente diz justamente o contrário, não? Porque quizá não la lê, não la esquadrinha e aí não tem a oportunidade de aprender. Bueno, o outro princípio de saúde pública é que havia orientações para o manuseio de cadáveres. Bueno, ustedes vão encontrar em Números 19, 11, 19 y 22, y van a encontrar en Levítico 11, 24, 28 y 40. O sea, quien tocase un cadáver debería bañarse, ¿ok? Y debería no solamente bañarse, pero debería estar inmundo por algún periodo, ¿no? Deveria também lavar sua própria roupa. Todos os objetos que entrassem em contato com o muerto deveriam ser limpios, não somente limpios ou destruídos. O afastamento da pessoa contaminada deveria ser por completo. Ou seja, tocou um cadáver, se lava o corpo da pessoa, tem que lavar-se, seus pertences, alguns tinha que ser destruído. Essa pessoa era aislada e observada por um período. Por quê? Porque se uno toca um animal que está contaminado, aunque se contamine, não vai apresentar a enfermidade. Tem o período que nós chamamos período de incubação. Então, quando afastava as pessoas, é para ver se durante o período de incubação se iba ou não manifestar a enfermidade. Bueno, a questão de la contaminación con cadáveres, hay una historia muy interesante que ocurrió ahí en mediados del siglo XVIII. En Europa, un doctor que se llamaba Ignaz Semmelweis, ese doctor fue invitado para trabajar en una clínica maternidad. Esa clínica maternidad estaba localizada ahí en Viena, en Austria. Pero el doctor Semmelweis, Ignaz, melhor dizendo, o doutor Ignaz se deu conta de que se morriam muitos bebês e madres. E ele era diretor, estava preocupado e depois do parto, os niños se morriam, apresentavam uma febre, as madres também, e se morriam muito rapidamente. A quantidade que se morria eram muitas. Ele começou a observar uma outra coisa. Cerca de ahí donde estaba el hospital, había una clínica maternidad también, pero eran cuidadas por parteras que eran monjas. Y la mortalidad entre esa clínica estaba dentro de los parámetros considerados normales para la época, pero el hospital había mucha mortalidad. Bueno, el doctor Ignaz entonces empezó a observar
y notó algo muy interesante. Él notó que a veces médicos salían corriendo de las autopsias para poder atender los partos sin lavar las manos. Bueno, era normal no lavar las manos, pero el doctor Ignaz pensó, bueno, quizá pueda haber una correlación. Todavía no se conocía los mecanismos de transmisión de enfermedades, la teoría bacteriana, todo eso todavía no era conocido, pero él pensó, bueno, voy a bajar una orden para que todos los que estén haciendo autópsias o que no estén haciendo autópsias, que vengan a atender los partos, tengan que lavar las manos antes de atender los partos. Bueno, él empezó a implementar con mucha resistencia de los médicos. Es otra cosa muy increíble porque, infelizmente, los médicos se consideran como los conhecedores de todo y tienen la mente un poco a veces muy cerrada para aprender novedades. No, que tiene que ver lavar las manos, no tiene nada que ver, no, pero el doctor Ignaz estaba más adelante. Entonces empezó a notar que fue disminuyendo los problemas que se apresentaban tanto en las madres como en los bebés y fueron disminuyendo la incidencia de mortalidad en ese hospital. Bueno, ¿y por qué que en las monjas, en la clínica de las monjas ahí no había tanta mortalidad de niños ni de madre? Bueno, porque ellos no eran médicas, por tanto no hacían autopsias y tenían entonces muchos cuidados. Entonces gran parte dessas mortalidades que acontecia era a gente haciendo autópsia, tocando cadáveres e depois vindo para atender partos sem lavar as mãos, não? Bueno, o doutor Ignaz implementou, bueno, você pode crer que é um herói, sim, é um herói, pero lo que passou foi que o doutor Ignaz foi atacado tanto que, infelizmente, depois de tanta tristeza, ele cometeu o suicídio. Pero note a pressão que a medicina põe sobre os mesmos profissionais, não? A vezes por el orgulho de não querer aprender, por não querer inovar, ou pensar que sempre sabemos de todo, não temos que aprender nada. Então, esse é um exemplo clássico de la contaminação por cadáveres, que foi algo que ocorreu em esse hospital por falta simplesmente de lavar as mãos e no momento de atender os partos, depois estar lidando com cadáveres. Então, bueno, depois sim, a medicina começou a reconhecer o doutor Ignaz, pero já se havia passado, não? E hoje nós somos muito gratos por sua capacidade de observar, por sua perspicácia científica, não, como observador, que ha salvado muitas vidas e continua salvando. Bueno, então, nós vimos já 4 princípios de saúde pública. Vamos ver agora um outro princípio de saúde pública. Ok, esse é muito importante para os dias em que nós vivimos. É prevenção de las enfermidades, chamadas enfermidades sexualmente transmissíveis. Ok? Usted vai encontrar essa referência em Éxodo, el capítulo 20, versículo 14, vai encontrar também em Deuteronômio 23, 17 e 18, e vai encontrar em Levítico 22 e 23. ¿Ok? Então, as orientações que Deus havia dado para a prevenção de las enfermidades venéreas é muito simples e muito eficaz. Ou seja, Deus reservou la relação sexual para dentro do matrimônio monogâmico e heterossexual. ¿Okay? Então, essa é a maneira de evitar transmissão de enfermidades, chamadas as enfermidades transmitidas sexualmente, não? A promiscuidade sexual era estritamente proibida entre os israelitas, assim como as aberrações sexuais, como as relações sexuais com animais, a zoofilia, ou com parentes próximos. Aí você vai encontrar em Deuteronômios 27, 21 a 23,
las relaciones íntimas eram exclusivamente heterossexuais e solamente permitida dentro do matrimônio. Imagina quanto dolor e sofrimento poderiam ser evitados se aplicar esses princípios simples. Sabe por quê? Porque, de acordo com a Organização Mundial de la Salud, solamente no ano de 1999, 340 milhões de pessoas e o mundo foram contaminadas ou adquiriram casos de gonorreia, clamídia, sífilis, las tricomonias, sem falar de las infecções com HIV, papiloma humana, que provoca o câncer de cervix, e las hepatites A, B e C. Essa questão de las enfermidades venéreas é, usted, por exemplo, nunca, é um problema de saúde pública moderno muito sério. Pero é interessante que você não escute falar por la rádio, nem por la televisão, nem por los periódicos de influência. ¿Por quê? Porque eles não querem falar de encontra a los resultados del estilo de vida que eles mesmos promovem. Então, todos se quedam callados, pero há uma preocupação muito grande entre as autoridades de saúde em todo o mundo com relação a las enfermidades venéreas, a las enfermidades del silêncio. Não se divulga, não se habla, quem la tiene não quer falar do assunto, pero o problema está se transformando em um problema de saúde pública mundial. Todo isso poderia ser evitado se houvera posto em prática os princípios bíblicos de saúde pública e as orientações divinas que Deus ha dejado para o pueblo de Israel. Bueno, o outro princípio de saúde pública que Deus estabeleceu era a prevenção contra o desgaste físico e mental. Bueno, durante o período de la criação, Deus criou 2 ciclos de restauração. O primeiro se chama ciclo circadiano, que está separado em dia e noite. E Deus estabeleceu para que no horário da noite fosse horário de dormir, descansar, para uno recuperar-se do desgaste do dia. Pero um horário, não? 9 da noite, a gente já deveria estar dormida, ¿por quê? Porque a partir das 9, 10 da noite, o corpo começa a produzir uma série de hormonas que só são produzidas quando está dormida, e essas hormonas que vão vão ajudar a recuperar o desgaste do dia para que al dia seguinte a pessoa amanezca completamente restaurado. Há passagem na Bíblia que diz que a cada manhã se renueva a misericórdia do Senhor. E Deus está cuidando de nós mientras estamos dormindo. Esses mecanismos estão funcionando e foi posto por Ele. O que nós temos que fazer é criar as condições e dormir temprano. Então, para a prevenção do desgaste físico e mental, Deus criou o ciclo de 24 horas. Pero Ele criou um outro ciclo, que nós chamamos de ciclo circaseptano, que é um ciclo de 7 dias. Então, para cada 6 dias, o 7º dia é o dia de descanso que nós estamos desfrutando hoje. E este 7º dia já é bem estudado por la ciência hoje, aunque não se publica muito, pero eu he hablado em la igreja acerca disto, os fenômenos que ocorrem com o ser humano durante o 7º dia, não somente com o ser humano, assim como as plantas e os animais. Las plantas, los animales, los seres vivos, los seres humanos, tienen un comportamento biológico diferente en el 7º día. Y eso se da en función de que el 7º día nosotros recibimos del Señor una restauración plena, aparte de la restauración de la noche que recibimos durante la semana, durante el sábado, es una restauración plena. Há muitos fenômenos que ocorrem durante esse dia para recuperar nossa saúde física e aún nossa saúde mental. Bueno, houve 2 tentativas seculares de cambiar esse ciclo de 7 dias. O primeiro ocorreu em la Revolução Francesa, que foi uma revolução
ateística e que queriam acabar com tudo que lembrava a Bíblia, e como uma semana de 7 dias poderia recordar a Bíblia, então se disseram o seguinte: bueno, nós não vamos a observar a Bíblia, vamos criar uma outra semana. Então criaram uma semana de 10 dias. A pessoa trabalhava 9 e descansava um dia. Bueno, essa semana de 10 dias durou um poucos anos, ¿sabe por quê? Por uma epidemia de baixa produtividade. A gente estava indo à exaustão, não estava alcançando recuperar-se, e pensaram que aumentar a produção, mas o que passou foi justamente ao contrário. Se bajou a produção, então tiveram que volver ao plano semanal de 7 dias. Bueno, passou algumas décadas, vino a Revolução Russa de 1917, que foi a revolução também ateística e comunista. Bueno, lo mismo se passou, não aprenderam com a lição de los franceses. Bueno, nós vamos acabar com a semana de 7 dias. Vamos criar uma outra semana, que é uma semana de 5 dias. Bueno, a gente trabalha 4 e descansa 1. Bueno, durou apenas também um par de anos, ¿sabe por quê? Por la epidemia de irresponsabilidade e aún baixa produtividade, por incrível que pareça. Então, quando o Senhor estabeleceu 7, esse 7 está estabelecido em nossos genes, em nosso DNA, e não há como cambiar isto. Bueno, se nós observarmos o descanso diário, o ciclo circadiano, e observarmos o descanso semanal, bueno, certamente vamos ter uma recuperação do desgaste físico e do desgaste mental de uma maneira muito mais eficiente. E não necessitamos inventar que dia da semana, se vou descansar martes, ou vou descansar lunes, ou vou descansar viernes. Não, não. Aí já está estabelecido dentro de los 10 mandamentos. El 4º mandamento, Deus estabeleceu el dia de repouso, que é el 7º dia. Eu, a los 20 anos, a 19 anos, empecé a trabalhar em Brasil, em uma companhia aérea. E aí teníamos, claro, que trabalhar também fim de semana. Pero a los 23 anos, eu conheci o mensaje adventista. Então, me bautizei e aí busquei mi supervisor e lhe dije: mira, eu me bautizei na igreja adventista, eu creio que o sábado é o dia de repouso. Eu gostaria que mis dias livres forem os sábados. E o supervisor me disse: temos um problema, pero você me dá autoridade para que hable com o manager. Então, foi falei com o meu manager e ele não concordou. Então, bueno, então me permite falar com o superintendente. Então, fui falar com o superintendente, ele disse: mira, eu trabalho aqui na companhia há 5 anos, você pode mirar meu recorde, não tenho atraso, não tenho faltas, não tenho disciplina, pero lo que pasa es esto: eu aceitei a verdade da Bíblia, do 7º dia, e me gostaria que se acomodara e me dera os livros los sábados, eu posso trabalhar todos os domingos. E ele pensou: ok, está bem. Então, trabalhei aí mais 5 anos e solamente saí quando decidi sair. Bueno, e todo o mês, quando venia a escala de dias livres de la gente, uno se perguntava: que dia vai ter livre, que dia vai ter livre. Bueno, e não perguntava a mim, porque ele dizia: mira, eu não tenho essa preocupação, ¿sabe por quê? Porque mi schedule de dias livres já está hecha há 6.000 anos aproximadamente. Já venia del Edén, o 7º dia. Então, esse foi uma das coisas que eu comecei a fazer, que também começou a contribuir para a recuperação da minha saúde, de muitos e muitos problemas que eu tinha da saúde. Então, os princípios bíblicos de saúde pública não foram dados solamente para os israelitas, não? E havia um último princípio muito importante, que era a higiene alimentar.
Bueno, Deuteronomio 5 y Levítico 11, Dios estableció los animales que podrían o no ser consumidos, ¿no? Después del diluvio, Dios estableció que se podría usar los alimentos carne, pero también estableció algunos principios. Ahora, es interesante notar que esses princípios não é de los dias de Moisés, não, esses princípios já eram conhecidos antes do dilúvio. Já eram conhecidos. E aqui, na verdade, tem duas fases. A fase hablada, que era antes do dilúvio, onde o conhecimento de Deus se passava de padre para hijos de maneira oral. Pero como os antediluvianos tinham uma inteligência muito grande, não necessitavam manter registros. Pero à medida que foram transgredindo as leis da saúde, foram perdendo sua capacidade intelectual, então se necessitou agora escrever, porque a gente já não se recordava. Bueno, então o que hizo Moisés? Puso escrito aquilo que já estava implementado muito antes do dilúvio, muito antes do dilúvio. Então, temos a verdade, tem sua fase oral e tem sua fase escrita. Então, aqui foi posta por escrito os princípios que Deus estabeleceu para nós. Bueno, com relação a los alimentos, e aí habla, por exemplo, os pescados. Os pescados tinham que ter aletas e ter escamas, não? E muita gente pergunta, pero por que aletas e escamas? Bueno, porque mira, los pescados que têm escama normalmente estão em el bioma de la superfície de los ríos, ¿ok? E del mar. Normalmente esses pescados, eles se alimentam, por exemplo, em los ríos, de las semillas que caem, de los insetos, ok? Pero mais abaixo há outros pescados, não? E normalmente está ocupado por pescados de cuero, esses que não têm escama nem aletas. Então, esses pescados, de que se alimenta? De los excrementos de los de arriba, ok? Pero mais abaixo estão os pescados mais imundos, não? Que se arrastram aí por debaixo, como os chamados frutos del mar, cangrejos e muitos outros. De que se alimentam esses aí? Esses se alimentam de los cadáveres de los que morrem arriba e vão se componendo. E aí, mira, esses são chamados los basureiros de la mar. Se você chegar, por exemplo, a Recife, você vai ver que lá a água é tão limpa, pero como pode ser uma água tão limpa se tem aí milhões e milhões de animais todos echando seus excrementos, seus desechos? Bueno, é porque há animais que estão limpiando. Então, nós, como se comemos esses animais, estamos comendo o quê? Estamos comendo animais que estão extremamente contaminados. Para que tenham uma ideia, solamente nos Estados Unidos se muere a cada ano 10.000 pessoas contaminadas com estes chamados mariscos e frutos de la mar, esses pescados que são considerados pescados imundos. ¿No? 10.000 muertes al año, aparte de las enfermedades que vienen recorrentes de esos tratamientos, ¿no? Entonces tenemos que tener esto en consideración. Bueno, de los animales, ahí le indica exactamente los que debería comer y no debería comer, pero aquí yo quiero entrar un paréntesis para que usted lo entienda, porque usted va a decir, pero hermano, nosotros no tenemos que dejar de comer las carnes de animales. ¿Es cierto? Claro que sí. Y uno puede decir, pero los patriarcas y profetas comían carne, sí. Pero Dios siempre tuvo una verdad presente para su pueblo en determinado tiempo. Entonces es necesario entender que hasta el año de 1863, esta reforma pro salud con relación a la alimentación se cumpriu perfeitamente e não necessitava de nada mais. Pero em 1863, o Senhor ha dado a seu pueblo remanente uma luz adicional para um tempo especial, que é o tempo del fim. E por que ha dado esta luz adicional? Bueno, porque começou a aparecer
ciertos fatores que não haviam em tempos antigos, portanto, a Bíblia era mais que suficiente. E eu poderia passar aqui um tempo discorrendo quais são esses fatores, mas podemos dizer a alguns como as enfermidades dos animais, da maneira como são criados, a quantidade de antibióticos, de fatores de crescimento que se dão aos animais, a criança, como lhe direi, artificial e forçada. Já em 1905, Ellen White, escrevendo a Review Herald, disse que os métodos modernos de criação de animais estão produzindo animais que estão enfermos. Então, isso não era um problema do tempo de los patriarcas e profetas, era um problema de agora. Essa é a razão por la qual temos que implementar também essa luz que recebemos a partir da primeira visão da reforma de saúde para o tempo del fim, que foi dado em la ciudad de Oswego, em Michigan, no ano de 1863. Então, a partir de aí, aparte de lo que temos em la Bíblia, Deus ha dado para o seu pueblo uma luz especial para o tempo especial que nós chamamos o tempo del fim. Ha dado então para seu pueblo remanente. Muito bem, queremos então concluir aqui a nosso mensagem, pero quero, em realidade, é um estudo, não? Isso não é um sermão, é um estudo que vamos seguir amanhã. Seguiremos amanhã de que maneira? Muito bem, amanhã estaremos aí em la igreja Advenimiento del sétimo dia, em la calle, número 210 de la calle 6, 6th Street, em Irving. Novamente, 210 East 6th Street, Irving. Igreja del Advenimiento del sétimo dia. Estaremos dando continuação a que nós começamos hoje. E que tema nós vamos falar? Bueno, vamos falar amanhã a las 9 de la mañana. Ok? Algo muito importante. Vamos falar de los tratamientos naturales de las dolencias más comunes. Ok? Bueno, en el culto divino a las 11 de la mañana, entonces vamos a tener un mensaje especial que se llamará El Pueblo Remanente y la Reforma Pro Salud, donde vamos a echar un poco de más luz, o que eu acabei de comentar há algunos minutos. Ahora, volveremos a las 7 de la noche y seguiremos con tratamientos naturales de las dolencias más comunes 2. Entonces tendremos 2 tópicos de tratamientos de dolencias por métodos naturales, no invasivos y no tóxicos. A las 9 de la mañana y a las 7 de la noche. Y al culto divino tenderemos entonces a el pueblo remanente y la reforma pro salud. Muy bien, hermanos, é um gosto, é um prazer a estado com vocês e compartilhar com vocês um pouco do mensagem de saúde. Ou seja, o tema é muito vasto, pero sempre uno aprende algo. Pero mais importante que é aprender é começar a pôr em prática. Deus está disposto a sanar-nos física, mentalmente, ok? Se você se recuerda da ressurreição de Lázaro, não? Jesus se acercou del túmulo de Lázaro com seus discípulos, e quando chegou cerca del túmulo de Lázaro, Jesus hizo um pedido a los discípulos, le pediu, remueva a piedra, pero Jesus, que estava listo para ressuscitar um muerto, não poderia ele mesmo remover a piedra simplesmente com mover de suas manos? Poderia, pero temos que entender algo. Deus nunca vai fazer por nós o que nós podemos fazer por nós mesmos. Mira, os discípulos não poderiam ressuscitar a Lázaro, pero podiam mover a pedra. E Deus permitiu-se que cumprira sua parte. Então, moveram a pedra e foi realizado um dos milagros mais espetaculares registrados em la Bíblia. E quero dizer a vocês que Deus está disposto a realizar em nossa vida um milagre tão grande como ressuscitar a um muerto. Pero para que isso ocorra,
nosotros tenemos que mover la piedra. ¿Cuál es la piedra que está impidiendo que Dios haga un milagro en nuestra vida? Isso nosotros vamos a hablar mañana. Quero encerrar hoy com um versículo bíblico, um capítulo 103 do livro de Salmo, capítulo 103, versículo 1 al 5. Vamos a buscar aqui, Salmo 103, versículo 1 al 5. É um dos salmos que mais me encanta, é espetacular. E diz o seguinte: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que resgata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bienes tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bueno, hermanos, tengan un feliz sábado. Esperamos todos mañana que puedan estar ahí con nosotros y que Dios bendiga a cada uno de ustedes de manera plena y abundante. Vamos entonces a hacer una oración. Padre nuestro que está en los cielos, te somos agradecidos por el privilegio de aprender más de su santa palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos tener las fuerzas necesarias para implementar las reformas que tú deseas que su pueblo implemente. No solamente para que tengamos salud, pero que tengamos una mente capaz de comprender las verdades que quiere nos transmitir, para que podamos tener una línea de comunicación con su Santo Espíritu abierta y podamos tener entonces el discernimiento para saber su voluntad para con nosotros. Te agradecemos por mais uma semana, te agradecemos por outro sábado. Bendice-nos, esteja com nossos familiares distantes, donde quer que se encontram, que possam estar protegidos e iluminados por ti. Te suplicamos estas bendições, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.